É dever do governo fazer uma busca ativa e descobrir quem sofreu a fraude e pagar essas pessoas. Então ele inverteu o processo, e que eu acho que é de uma forma muito cafajeste. Porque aí você obriga esses milhões de aposentados pensionistas a entrarem no aplicativo e notificar. Ora, eu que vou fazer 60 anos, às vezes me enrolo todo, e eu vivo na tecnologia, tenho uma agência de marketing, me enrolo todo. Porque você abre o aplicativo, às vezes você não sabe bem o que fazer, não sabe se já enviou, se aquilo é para enviar, se você clicou no lugar certo. Agora imagina milhões de pessoas ignorantes, analfabetas, semi-analfabetas, pobres, miseráveis, analfabetas digitais, num nível absoluto e radioativo. Então, colaram esse esquema que vai fazer as pessoas terem que baixar o aplicativo e notificar que teve descontos irregulares. Depois, agora tem um pior depois, eu acho. Quer dizer, tem uma coisa ainda pior depois. Depois que ele baixar esse aplicativo, falou: Leandro, que me descontaram aqui R$ 5.000, então notifiquei. O cara vai ter que buscar os contra-cheques para descobrir, fazer conta de quanto foi. Olha, é uma loucura. Tem que notificar e dizer qual foi a entidade. É para não funcionar. Mas digamos que eu consiga. Eu sou Leandro, eu entendo um pouco, tal, sou de classe média, né? Falo, me descontaram 5.000 e foi a Associação de Cafajestes da Política Brasileira que fez isso. Aí, aí mandei pro governo. Aí, legal, então o governo agora vai pagar. Naninha. O segundo passo das decisões do governo em relação a isso agora é notificar as entidades para que elas paguem. Vocês entenderam? O governo recebe notificação e não vai pagar as pessoas, não. Eles vão tirar o dinheiro das entidades que roubaram. É justo, mas não é prático e não é justo do ponto de vista dos aposentados, é justo do ponto de vista legal. É uma maneira de escapulir da responsabilidade de pagar essas pessoas. O governo tem que pagar essas pessoas, não tem que ir atrás de entidade nenhuma. Eles têm que ir atrás da entidade para puni-las e depois arrancar o dinheiro delas. Aí bota o dinheiro no tesouro. Não é fazer que as entidades paguem. Imagina, as entidades vão pagar os aposentados, gente. Isso não vai acontecer nunca. Nunca. Muitas dessas entidades são fantasmas. Outras, elas sumiram. Fecharam as portas, tocaram fogo no apartamento e foram embora. Então, assim, criaram um mecanismo crudelíssimo, perverso, que vai criar uma seleção natural dos reclamantes. E uma vez que esses poucos reclamantes consigam fazer as suas reclamações, eles não vão ter dinheiro do governo. Vão esperar por 2 séculos e meio para que seus tataranetos recebam algum caraminguá daqui a 200 anos. Isso essa aberração social, essa aberração legal, essa aberração política é resultado dessa opção preferencial pelo corte de gastos, pelo ajuste fiscal, pelo superávit primário, pelo arcabouço fiscal, pelos tetos de gasto. Né? O Haddad virou o dono do orçamento brasileiro, dono do tesouro, e só se faz o que ele quer, o que ele manda. Então, ele buscou essa solução, uma solução cafajeste, cruel, perversa, para um problema gravíssimo que está atingindo a medula, o sistema nervoso central do governo Lula, viu? A oposição, a extrema-direita, está bailando em cima disso. E a resposta do governo é esse projeto absurdo e sem nenhum sentido. Aí eu pergunto, Thalita, a gente não pode criticar isso? A gente não pode, talvez, abrir os olhos do Lula, que por alguma razão alguém colocou a nossa live para ele ver em algum momento, ou amanhã, assim, o Leandro lá falou um negócio interessante, dá uma olhada, eu acho que vale a pena você saber, Lula.
Aí ele, Leonardo, porra, é isso mesmo? Viu o Leandro falando essa porra aí, é verdade isso aí? É verdade, Lula, é verdade. Uma crise muito perigosa, que atinge o sistema nervoso do governo, a popularidade do governo, a sua popularidade, e pode trazer maus agouros à eleição de 2026, está aí sendo resolvida dessa forma. É inacreditável. Como dizia o meu amigo Mauro Lopes, é muito impactante essa notícia, viu? Então, eu quero ver o desenrolar disso. É preciso agora. Isso, Thalita, só é possível, vocês todos que estão me vendo, 550 pessoas aí que estão me vendo, isso só é possível porque nós estamos vivendo um tempo terrível de despolitização da sociedade brasileira, despolitização das camadas médias intelectuais brasileiras, despolitização principalmente da militância de esquerda, e do rebaixamento absoluto dessa militância, que foi transformada de militância à torcida organizada, foi transformada de militância a corais de bajulação. É muito ruim, muito ruim. Aí não adianta depois entrar nas minhas redes sociais, ali, petistas revoltados, falar assim, Leandro, eu adorava você quando você era de outra live, eu adorava você, que sei o quê, mas agora você é um radical contra o Lula, você está trabalhando para trazer o fascismo de volta. Esse é o rebaixamento. Exatamente esse é o rebaixamento. Né? Uma espécie de cegueira coletiva induzida pela falsa expectativa de que tudo vai dar certo, uma vez que é o Lula que está fazendo. O Lula é um gênio, o Lula não erra nunca, ele erra, e eu acho que nesse caso ele está errando muito, mas muito feio, muito feio, muito feio. Essa questão do INSS é uma questão muito séria. Roubar aposentados, né? Um escândalo de roubo de aposentados pode tranquilamente derrubar um governo com o apoio da sociedade, viu? É o tipo da coisa que a sociedade fala, não, chega, isso não. Felizmente, o governo Lula emplacou uma narrativa razoável, de que, enfim, ele tomou a medida, ele foi para cima, e aí botaram agora, tem uma hashtag, Lula salvou o INSS. Tá? Pode ser que a Polícia Federal fazendo essa investigação, pegando os responsáveis e tomando medidas necessárias em relação a isso, pode ser que realmente salve o INSS. Só que a questão é que o INSS jamais deveria precisar de salvadores, porque o INSS ele tem uma quantidade absurda de fiscais. Então, os fiscais deveriam estar fiscalizando todo o tempo. Essa coisa de apresentar ao país pente fino como plano de governo é uma loucura total e só acontece, só é digerida por uma sociedade completamente despolitizada e ignorante. Porque pentes finos são obrigações diárias de qualquer instituição pública e privada. Se eu mexo com benefícios, eu tenho que ter uma equipe de fiscais que diariamente fará pentes finos. Ou fará o trabalho deles, ou seja, fiscalizar. Eu não posso anunciar como plano de governo, como parte de um pacote econômico, de um pente fino no BPC, porque o BPC já deveria ter um controle na origem. Aí você tem 300 mil pessoas colocado para fora do BPC. A chance de você ter cometido injustiças muito graves com gente muito pobre e miserável que está passando fome hoje, nesse momento que a gente está falando, é muito grande. E assim, quantas vezes vocês já ouviram a expressão fiscal do INSS? Fiscal da Previdência. Esse fiscal faz o quê? Como é que uma coisa dessa aconteceu por tantos anos, desde 2019? E o que esses fiscais fazem? Assim, eles fiscalizam o quê? Então tem um problema estrutural grave no INSS. Então, se quer salvar o INSS, tem que reformular o INSS. Tá? Tem que reformular o INSS. Agora,
Tem que pagar essas pessoas. Não tem, essa discussão é bizonha, é bizantina, é bizarra, é cruel, é perversa, é inexplicável do ponto de vista de uma gestão de um partido chamado Partido dos Trabalhadores. Não tem discussão, vai e paga. Pagou, vai atrás das entidades, aí faz elas pagarem. E incorpora esse dinheiro ao Tesouro. Mas é porque ele não pode mexer no arcabouço fiscal, ele não pode tirar dinheiro do orçamento para fazer isso. Porque tem o teto de gastos. Porque, cara, esquece esse teto de gastos, fura essa merda e manda para o espaço. O Temer enfiou esse teto de gastos, mas o Paulo Guedes e o Bolsonaro, para ganhar a eleição e para fazer demagogia, eles explodiram o teto de gastos, que se foda teto de gastos. Você tem que pensar nas pessoas. Esses tecnocratas não entendem que as pessoas são feitas de sangue, de ossos, de músculos, de dor, de sentimentos. Não entendem, eles fazem o cálculo. Olha, a gente precisa cortar 8 bilhões, e vão lá e cortam, sem pensar que esses cortes vão afetar a vida inteira de famílias, de crianças, de idosos. Vai aniquilar a mínima perspectiva de futuro de camadas sociais inteiras. Você imagina esses aposentados que foram roubados? Assim, se você é aposentado, então você está velho. Fala, caraca, velho, me roubaram e eu não vou ter tempo para fazer justiça. Eu tenho que virar meu filho, olha, tá aqui esse problema, se você que vai receber esse dinheiro, eu não vou receber, me roubaram e eu não vou receber, porque eu não tenho tempo. Porque daqui que eu notifique o governo. Aí acabe o período de notificação. Eles mandem, né? E aí eles pegam, assim, descobrem 200 entidades, vai lá levar a carta, olha, o Leandro Fortes, lá de Brasília, você roubou 5 mil dele, devolve, porque eu não vou devolver porra nenhuma, e aí? Ou então ele vai lá e diz, não, tá fechado, faz uma semana que eles tiraram tudo daqui e foram embora. E aí? Vocês acham justo isso? Vocês acham que a gente não tem que criticar isso, que a gente não tem que olhar para isso indignado e falar o que tem que ser dito, gente? Não é? Você acha que pode um governo de esquerda popular fazer uma coisa dessa? Vocês acham mesmo? Vocês acham possível isso? Ai, gente, olha, é muita onda, viu? Thalita, entra aqui um pouquinho, por favor. Eu, eu derrubei a tomada do computador, ele vai apagar aqui, só mexer aqui. Me tira do áudio. Ó, inclusive, eu queria responder o Leandro, que o Leandro fez, quando ele estava fazendo o editorial, ele estava dialogando com vocês, claro, e comigo também, né? Eu vou esperar ele voltar aqui, porque, só adiantando o assunto, eu fiz um story lá no Instagram, né? Enfim, eu repostei, na verdade, uma crítica em relação a esse aumento da taxa de juros, né, que comandado agora pelo Galípolo. E aí uma pessoa me respondeu assim, ué, façam a revolução então. E assim, né, eu queria ouvir do Leandro, porque eu acho que não é nem de revolução as críticas que a gente está fazendo, né, nem sobre revolução. Ainda que a revolução esteja no nosso horizonte, viu, Leandro? Eu estava falando aqui que eu repostei, uma pessoa me marcou numa crítica, num comentário sobre esse novo aumento da taxa de juros, né, do Banco Central, e aí uma pessoa me respondeu assim, ué, façam a revolução então. Eu não respondi a pessoa porque eu sinceramente fiquei com preguiça. Mas não é nem de o rebaixamento, é o rebaixamento, é o rebaixamento. Olha o argumento, cara. Sabe, não é nem de revolução, ainda que a revolução de fato esteja no nosso horizonte, né, Leandro? É isso que a gente almeja. Mas assim, pensando no Partido dos Trabalhadores, pelo menos neste momento, e pensando nos governos do presidente Lula e de agora, sequer é de revolução que a gente está falando, Leandro. Quem está falando de revolução, pensando neste governo? Jamais. As críticas que a gente está fazendo estão muito longe de revolução, de ser revolução. Não tem nada a ver com relação a isso. Sabe, pelo menos ter coerência com o discurso eleitoral. Ao menos ter coerência. Ao menos ter coerência, por exemplo, com as críticas que eram feitas anteriormente com o outro presidente do Banco Central, para ficar nesse assunto, e que agora o mesmo aplica a mesmíssima política
e agora o mais absoluto silêncio. Então não é de revolução que a gente está falando. Não adianta vir falar, então façam uma revolução, não é sobre isso que a gente está falando. As críticas ao atual governo não é sobre a gente pedir que amanhã o governo, então, decrete que vai tomar os meios de produção. Não é sobre isso. Absolutamente. Está completamente sem argumento. É isso mesmo. Não tem nenhum argumento. E essa taxa de juros, eu estava vendo... aquele rebaixamento que a gente fala, é o rebaixamento da militância. Olha, você não... E é a maior do mundo. É a maior do mundo. E assim, você tá me ouvindo, não? Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Câmbio? Sim. Thalita? Ah, tá. Tô ouvindo, então, assim, essa taxa muito alta, ela retroalimenta o rentismo, paga os bancos, o sistema financeiro, ela tira dinheiro do social. Mas a ideia é é diminuir o ritmo de crescimento do país e aumentar o desemprego para poder baixar a inflação. É um plano que só funciona para os ricos e para os empresários, para o latifúndio, para o sistema bancário, para o sistema financeiro. Não tem nenhuma relação para o povo. Eles inventam que fazem essa manobra porque a inflação é muito pior para o povo. Não é verdade. Não é verdade. A inflação é boa para eles, para nós não é. Então, assim, eles manipulam os números, eles manipulam as taxas de juros, e esses caras investem em muitos papéis do Tesouro, e esses papéis ficam muito mais valiosos com juros muito altos. E você impacta o crédito. Qual foram as grandes soluções, principalmente do Lula 2? É você dar crédito para os pobres para que eles pudessem comprar coisas e movimentar recursos e ter bens materiais. Só que você não pode mais fazer isso, porque você tem juros muito altos. E isso afeta a política de créditos. E os bancos públicos, eles se acovardaram, não as entidades, as instituições, né? Mas é porque elas estão sob dominação da direita, são dominação da estrutura de pensamento do neoliberalismo. A Caixa Econômica Federal foi entregue ao Centrão. Tiraram uma mulher, Rita Serrano, de luta, de história de luta da Caixa Econômica, de luta contra o bolsonarismo, de luta, né, que venceu a luta na Caixa. E tiraram ela e botaram o Centrão, a turma do Arthur Lira. Quem domina a Caixa Econômica hoje no Brasil é o Arthur Lira. O banco que é responsável pelas políticas públicas, pela grana das políticas públicas. Então ele não sai do script, ele não ousa, ele não melhora a vida de ninguém. O Banco do Brasil, que tem uma estrutura diferente da Caixa, mas é um banco público também, está sendo negociado para ir para a mão do Alcolumbre. Desculpa, assim, eu votei no Lula, claro, na luta contra o bolsonarismo. Mas eu votei no Lula porque eu queria que o Lula fizesse um grande governo. Não votei sofrendo, ao contrário de algumas pessoas, eu não votei sofrendo no Lula. Eu votei feliz no Lula. Eu também, Leandro. Votei feliz no Lula. Falei assim, o Lula vai ser foda, porque a gente não só venceu, como ele vai resgatar o projeto nacional de desenvolvimento. E para isso ele vai reestatizar a Eletrobras, ele vai reconstruir como é que chama? As refinarias, ele vai revogar retomar, o teto de gastos. Revogar, não, e ele gritava, ele não falava. Repensar as reformas. O Brasil não precisa de teto de gastos, ele gritava isso, o Lula. O Brasil não precisa de teto de gastos. Isso é um crime contra o trabalhador. Então eu pensei que ele ia privatizar, eu pensei que ele iria reestatizar a BR Distribuidora. Olha o que foi feito, Thalita. Venderam a maior distribuidora de combustíveis do mundo, que era nossa. E com a distribuidora, com a BR Distribuidora, a gente podia manter os preços dos combustíveis baixos, porque são as distribuidoras privadas que aumentam o preço, que fazem que o preço fique mais caro na bomba. A grande história
da distribuidora de combustíveis é que ela é a atravessadora, é ela que torna o produto caro. Mais caro do que tudo. Você vê que às vezes fala, olha, o produto, a gasolina está saindo da Petrobras por R$1,20. Falei, porra, não é possível, eu pago 6, 5,40, caralho, 6 e cacete aqui. É porque ela sai barata. Quando ela cai na distribuidora, que é privada, e usa o nome BR com as cores, como se ainda fosse estatal, para enganar a população. Então, assim, o que ela faz? Ela encarece brutalmente o combustível. Então, assim, o governo tinha que tomar de volta a BR Distribuidora, tomar de volta, com coragem, ocupar e tomar, ocupar com o exército, foda-se. Mas não fez nada, nada, pelo contrário, esqueceu todas essas promessas, né, partiu para cima do pobre e do trabalhador com esses cortes de gastos assim, e de uma forma assim cruelmente dissimulada, iniciou um imenso, um fenomenal processo de privatização de vários setores do país sob essa fachada cafajeste das parcerias públicos-privadas. Então, o discurso oficial é de que não tem privatização nenhuma, sabe? É mais ou menos como era o Código Penal, que definia estupro, até muito poucos anos atrás, você deveria saber disso, o Código definia estupro só quando havia penetração. E Sim. Na vagina. Conjunção carnal, é isso mesmo. Fora disso, era atentado violento ao pudor. Então, a PPP é um estupro, mas que está sendo taxado de atentado violento ao pudor. É uma coisa mais leve, não causa tanta indignação, né? A PPP é um estupro, é uma privatização, é a entrega do patrimônio, dos ativos públicos, né? A entrega dos ativos públicos. E a bateria, Thalita, tá dizendo que vai cair a bateria, não sei se eu fiz alguma coisa de errado ali, Thalita. Quer ir lá? Vou lá de novo. Então, tá bom. Vai lá, Leandro, vai ajustar a bateria dele. Eu vi um comentário aqui, olha só, eu vou ler os comentários que chegaram. Aliás, gente, mandem superchats, tá? Não se esqueçam, as membresias também é importante, super stickers, o que vocês quiserem, puderem, tá aqui, ó, o Pix também, para quem puder colaborar. E mandem aqui comentários, a gente vai separando alguns comentários, não dá para ler, não tem condições de lermos todos os comentários aqui, mas a gente separa também, além daqueles que não são superchat, mas os superchats todos são lidos aqui, tá? Então enviem aqui para nós, para a gente poder conversar. Quero só colocar aqui a Cida Vieira, que nos cumprimenta. Boa noite, Thalita e Leandro. Valeu, minha querida, muito obrigada. O Júnior, que também fala o seguinte: Odete é bolsonarista sim, pelos pensamentos, é horrível, mas os bonzinhos são insuportáveis. São insuportáveis mesmo, mas eu acho que tinha que ser mais explícito. Não tá explícito essa Odete, nem pelos pensamentos, assim, sinceramente. Pelo que eu tenho visto, acompanhado, não acho não que ela, que assim, né, eu acho que tinha que ter umas falas escrotas, mais assim, sabe, mais bolsonaristas mesmo, e ações, para mostrar mesmo, para ela ser uma vilã odiada, né, se Vale Tudo carrega esse aspecto político, a gente tem que falar de política, né, ficar essa passação de pano, tentar romantizar vilão, não dá muito certo não, sinceramente. Vindo desses remakes todos da Globo, gente, Pantanal, Renascer... Pantanal colocou lá o Latifundiário do Bem, o Renascer também, né, então assim, sinceramente, sabe, do jeito que a coisa tá colocada, não tá explícito, sabe, tinha que ser mais explícito, mas vindo da Rede Globo, não sei se teríamos realmente, sabe, essa questão. Que mais aqui? Olha só, Paulo Andrade, que diz o seguinte: parabéns para os 400 mil inscritos, camaradas, isso é um marco na luta, vocês são feras demais. Valeu, Paulo, obrigada, muito obrigada, viu, gente? Todo mundo que fez aquele mutirão ontem, a gente conseguiu ultrapassar os 400 mil inscritos, mas o que a gente quer é chegar aos 500 mil inscritos
A nossa meta é até o final de junho, tá? Até esse primeiro semestre. Vamos ver se a gente consegue. Então, a gente pode seguir aqui. Se você já for inscrito no canal, peça para outras pessoas se inscreverem também para acompanhar a nossa programação, que é super importante, tá bom? Que mais aqui que eu separei de comentário? Tem alguns que eu queria ler junto com o Leandro. Eu vou esperar ele voltar para a gente poder ler junto com ele, tá? O PC Moraes aqui, agradeço pela contribuição, muitíssimo obrigada. Que mais aqui também? Quem fala aqui conosco? O Red York que fala, é bom recuperar essa fala do Lula. Tem vídeo? Leandro, essa fala que você diz é da entrevista que ele deu quando estava lá em Curitiba? Que ele deu para Mônica Bergamo e para o Florestan Fernandes Júnior, não é isso? Eu não lembro se foi para eles, mas ele fala isso. Inclusive, nessa entrevista, ele tem uma fala também que ele diz que é preciso incluir o povo na conta. Eu bem me lembro disso. Então, se for dessa entrevista, quando ele está preso lá em Curitiba. Aqui, outro comentário, olha só, o Wellington Maciel diz, grande Leandro, o destruidor de fascistas, que bom que está por aqui no canal do Jones Manuel. Abraços. Obrigado. Marcelo Paiva, Leandro, precisa arrumar outro diabo velho para dupla no meio-dia. Meio-dia? Mas o Leandro não faz não, ele pensa num programa. Um programa no meio-dia. É isso? Isso, Com uma outra dupla. Muito bem. Aqui também o Fábio Alvim. Boa noite. O programa tá nota 1000. Vocês dois fazem uma parceria muito boa. Morro de rir da irreverência de vocês. Parabéns também pelo jornalismo de esquerda. Obrigada, Fábio. Obrigado. Thalita, botei no chat privado um dos vídeos, um dos vídeos que o Lula. Essa aí eu acho que o Lula já solto, falando da questão dos tetos privados, do teto de gás, dizendo que o Brasil não pode ter. Você mandou no WhatsApp chat ou mandou... Não, no chat privado. Eita, cadê? Não veio, não chegou. Agora chegou. Eu tô vendo aqui. Chegou. Aqui, 593 pessoas, estamos chegando a 600, vamos chegar a 1000? Cadê? Cadê os traidores, que vocês iam chamar? Cadê as pessoas? Cadê os familiares convertidos? Vamos lá, a esquerda é muito maior do que isso, gente. É isso. Então, nós, eu quero dizer para você, nós não aceitamos a lei do teto de gasto. Até porque essa coisa do teto de gasto, ela foi feita para garantir que os banqueiros tivessem o deles no final do ano. E nós queremos garantir que o povo tenha o seu todo dia, todo mês e todo ano. Tem uma informalidade muito grande, tentando passar a ideia que entregador de comida é empreendedor, que Uber é empreendedor, quando, na verdade, são pessoas que foram levadas a acreditar numa forma de emprego que o torna, ou seja, praticamente escravo de um patrão que ele não conhece, porque ele não sabe quem é o seu patrão, ele não tem descanso semanal remunerado, ele não tem férias, não tem auxílio-doença, não tem auxílio-maternidade quando a sua mulher fica grávida, e se acontecer alguma coisa com o seu instrumento de trabalho, ele não tem para quem reclamar nem para quem receber. Vocês viram que houve uma certa rebelião de uma parte, sabe, da sociedade brasileira representada por um grupo de empresários que, quando nós falamos em rever a questão da reforma trabalhista, ficaram assustados. E nós temos que criar uma reforma trabalhista, sabe, que seja adaptada à atual realidade do mundo do trabalho. Nós não queremos tudo que nós tínhamos conquistado em 43, porque o mundo do trabalho mudou. Mas a gente quer uma mudança na estrutura da relação, sabe, patrão e empregado, da relação capital e trabalho, ou seja, que seja levado em conta os direitos que a sociedade brasileira tem que ter. Então, Thalita, o Lula podia trabalhar com a gente aqui e fazer essa crítica podia ser feita aqui, por mim, por você, pelo Mauro, pelo Jones. Porque, assim, era o que o Lula pensava até tomar posse. Não era o que ele pensava, era o que ele dizia. Parece Brasil outra pessoa, não precisa... Leandro. É outra pessoa. O Brasil não precisa de teto de gastos.
O Brasil não precisa. Isso é para agradar banqueiro. Olha só. É o que eu acabei de dizer aqui. Mas esse Lula aí, ele é golpista. Esse Lula aí vai fazer a direita voltar. Esse Lula aí é o ego comunista. É perigoso esse vídeo. Esse vídeo é bom ser banido, porque esse vídeo pode ajudar o fascismo a voltar, não é isso? O fascismo voltar, pois é. Exato. Reforma trabalhista. Não, imagina, ninguém fez nem fala nada, mais pelo disso, contrário, né? Botou um cara lá dentro esses aninhos que faz parte dessa tropa do STF que derruba direito trabalhista assim, ó, como se estivesse jogando boliche. É uma tragédia. Não é um governo de esquerda, tá? Não é um governo de esquerda, tá bom? Não olha é um só governo esse comentário. E olha só esse comentário aqui, eu me identifiquei muito com esse comentário. Diz o seguinte, ó. Nossa, eu estava esperando o Lula ganhar para financiar um imóvel. Frustração enorme. Baixou o percentual de financiamento de 80% para 70% e com essa taxa de juros não tenho coragem. Claro. E a Caixa Econômica não se mexe. Olha, é muito foda. Tem problemas graves na educação, está dominada pelo interesse privado. Não fez a reforma agrária. Não mexe com a reforma agrária. Não trisca no latifúndio, não melindra, ainda de forma sutil, o agronegócio, né? Não faz isso. A questão indígena está relegada, sabe? Direitos humanos e questão racial completamente esquecidos, assim, mal gerenciados. A cultura, eu não tenho muitos elementos para dizer, tem pessoas de quem eu gosto muito que falam, funcionários em greve, Leandro. Faz coisas interessantes, mas a gestão é uma tragédia. Então tem muito. Não restatizou nada, não partiu para briga, não faz o enfrentamento político. Não faz. Ouve e deixa. Tem uma aproximação incestuosa com Lira, Hugo Mota, Alcolumbre, que transcende a questão política em si. É muito ruim. Afastou o país dos BRICS, né? Levou o país de volta para a zona de interesse do G20 e dos Estados Unidos. O Haddad foi para os Estados Unidos, prometeu entregar o país para as big techs americanas, Thalita, com isenção de imposto. O cara está aqui cortando o BPC e está oferecendo as terras, o país, para os caras virem para cá, os maiores bilionários do mundo, não pagarem impostos. Vocês querem revolução? Cuidado com o que vocês desejam, hein? Numa revolução, essas pessoas terminam muito mal, viu? Muito mal.